pessoal, tudo bem? Essa é a última parte da aula que eu explico para vocês a lei de Gauss, e a ideia basicamente nesta aula aqui é explicar como é que a gente usa a lei de Gauss, porque a gente já viu nas aulas passadas de onde ela vem e por que o Maxwell usou essa lei, tá certo? Mas a ideia agora é nós tentarmos entender, tá, eu tenho uma lei da física, como é que eu uso isso? Né? Para que serve, na verdade, essa lei da física? Então, a gente tem que lembrar só que a lei de Gauss é uma lei que relaciona o fluxo do campo elétrico com uma carga dentro de uma superfície gaussiana, que é aquela superfície imaginária que eu imagino, né, uma superfície que eu imagino como sendo a superfície pela qual os campos elétricos estão passando, tá certo? O que a lei de Gauss diz é que o fluxo é sempre o mesmo, não importa a forma dessa superfície, da maneira como essa carga, o formato dessa carga, às vezes é uma carga pontual, mas pode ser um monte de cargas todas juntas, não tem diferença nenhuma, tá certo? E o fato de ela independer da forma da superfície, de como as cargas estão distribuídas dentro desse volume que essa superfície encerra, é porque na verdade a lei de Gauss ela mede ângulos sólidos, que é um conceito geométrico, né, muito mais universal, muito mais geral que o conceito de campo elétrico, tá certo? Então, só dando um exemplo numa figura, o que a lei de Gauss diz, que eu usei essa notação, mas a maioria dos livros também representa essa integral sobre uma superfície simplesmente usando um símbolo, né? Aqui, mas eles colocam S explicitamente para dizer que isso é uma integral sobre uma superfície. E o meu elemento de área aqui, né? Geralmente alguns livros, a maioria deles usam a letra dA, tá certo? Essa anotaçãozinha aqui. Bom, basicamente o que a lei diz é o seguinte, olha, se eu calcular o fluxo dessa carga por uma superfície gaussiana, no caso aqui uma superfície esférica, tá certo? Perfeita, né? O fluxo é o mesmo se eu tivesse escolhido uma gaussiana que não fosse tão perfeita, né? Toda assimétrica. Isso é fácil de entender porque se você imaginar o fluxo como sendo tanto de linhas de campo que atravessam a área, né? Desde que a carga esteja dentro desses volumes determinados por essa superfície e dos volumes determinados por essa superfície, o tanto de linhas de campo que atravessam essa primeira superfície vão atravessar aquela segunda também. Portanto, a lei de Gauss ela não deve depender, né, da forma da superfície que envolve aquela tua carga, tá certo? É por isso que os livros colocam a carga enclosed, né, envolvida por aquela superfície, ou seja, aquela superfície fechada determina o volume e a carga tem que estar dentro desse volume, tá certo? Tudo bem, até aí eu entendi, né? Mas a pergunta é como é que eu uso isso? Na verdade tem duas maneiras. Você pode usar do seguinte jeito, falo para você, olha, eu te dou uma equação matemática, falo, olha, essa equação representa um campo elétrico. Você fica em dúvida, será que representa realmente um campo elétrico? Né? Se você quer mostrar que aquela fórmula que eu dei para você realmente representa um campo elétrico na natureza, você imagina uma superfície gaussiana e faz a integral sobre essa superfície gaussiana. E essa integral tem que dar o valor da carga dividido por ε0. Ou seja, se eu te dou um E, você pode mostrar que a lei de Gauss é válida, ou seja, de outra maneira, que você está dizendo, você está mostrando que aquele E que eu te dei realmente é um campo elétrico. Porque se ele é campo elétrico, ele tem que obedecer a lei de Gauss. E geralmente não é isso que a gente quer. Geralmente o que a gente quer saber quem que é o campo elétrico. Tá certo? Olha, tem essas cargas. Qual o campo elétrico que elas geram? E daí a lei de Gauss ela pode ser usada para, dada a distribuição de cargas, dizer, olha, nesse ponto do espaço, qual vai ser o campo elétrico que aquelas cargas geram, tá certo? Que na maioria das situações, você não tem cargas pontuais, você tem distribuições de cargas bem complexas. E em muitas situações, a lei de Gauss pode te ajudar a achar o campo elétrico de uma maneira um pouco mais fácil, tá certo? Só que eu sempre digo, não existe almoço de graça, tá? Ele te facilita, essa lei facilita a sua vida na hora de fazer conta em alguns casos, mas ela cobra um preço também. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor, tá? Então a ideia é o seguinte, eu quero usar a lei de Gauss para achar campo elétrico. Ou seja, eu tenho que resolver uma equação. Mas vamos ver o tipo de equação que eu tenho que resolver. A gente conhece basicamente três tipos de equações na matemática, né? Vocês estão familiarizados
Eu imagino com duas delas. Por exemplo, existe uma equação algébrica, eu botei aqui para vocês, uma equação de segundo grau, que vocês sabem resolver, né? Usando, por exemplo, nesse caso, a equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, tá certo? Então não tem problema, né? Se eu tiver uma equação algébrica de ordem maior, eu tenho métodos numéricos, né, métodos exatos para resolver. Não tem questão. Se tiver um sistema de equações também, não tem problema nenhum. Um outro tipo de equação que a gente tem na matemática e na física são as equações diferenciais. E basicamente o que essa equação diferencial está dizendo é assim, olha, qual que é a função que derivada duas vezes é proporcional a menos ela? Se vocês pensarem um pouquinho, nesse caso é uma solução simples, a função cosseno ou a função seno satisfazem. Se você derivar o cosseno duas vezes, né, dá menos cosseno. Se você derivar o seno duas vezes, dá menos seno. Então, esse tipo de equação também, né, existem muitos métodos para resolver equações diferenciais, sejam ordinárias ou sejam equações diferenciais parciais. O problema agora é quando eu tenho uma equação desse tipo aqui. O que eu estou perguntando para vocês com essa equação é qual que é a função que integrada entre os intervalos a e b dá um número c qualquer, tá certo? Você fala, mas isso aí não tem dificuldade nenhuma, porque eu sei fazer a integral. Por exemplo, se eu integrar a função 2x no intervalo 0 a 5, dá 25. É só fazer essa integral que a gente vê que chega nesse valor. Mas não é exatamente isso que eu estou perguntando. É que eu estou dando a função para vocês, mandando integra essa função. Aqui, o que eu estou perguntando, na verdade, na lei de Gauss, é qual é a função que integrada de 0 até 5 me dá 25. Né? O problema é que não tem muitas, quer dizer, não, existem muitas funções que integradas no intervalo dão a mesma área embaixo da curva, tá certo? Eu vou dar uns exemplos para vocês verem como é que não existe uma equação, uma fórmula, existem várias fórmulas, tá certo? Por exemplo, essa função f de x é igual a 2x, tá certo? Que é aquela original que eu tinha mostrado para vocês. Se vocês fizerem integral, vocês vão ver que a área embaixo dessa curva dá 25, certo? Mas se você pegar a função, rebater ela, né, fazer ela ao contrário aqui, inverter o triângulo, tá certo? Que é a função 10 menos 2x, vocês vão ver que essa área também é 25. Ou seja, não apenas essa função satisfaz, como essa função também satisfaz. Né? Inclusive, só para vocês fazerem exercício, lembra aquela coisa que eu falei numa aula anterior sobre a tessalização, de você recortar, né, a figura e remontando de outra maneira? Se você pegar esse cantinho aqui e jogar ele aqui para baixo, você fecha 5 quadradinhos. Se você tira esse pedacinho e joga aqui, você fecha 4 quadradinhos. Tentem fazer exercício de recortando aqui, jogando para cá, ver quantos quadrados vocês vão obter. Se vocês fizerem a conta direita, vocês vão ver que vocês têm 25 quadrados também. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês nessas figuras é que tem uma solução que a gente chama de solução trivial, que é justamente falar, olha, se eu tenho uma área de um tamanho dado entre, no caso aqui, 0 e 5, e a área 25, basta eu pegar a função constante de valor fx igual a 5, porque a gente sabe que 5 vezes 5, a área desse quadrado é 25. Se fosse um valor diferente, seria um retângulo, né? Vamos dizer que eu falo, olha, eu quero integrar de 0 a 5, eu quero que a área seja, sei lá, né? Não 25, mas 50, tá certo? É só pegar a função constante 10 aqui, tá certo? Daí a área embaixo desse retângulo aqui vai ser 50, tá certo? Então, o que a gente procura quando a gente está usando a lei de Gauss é mais ou menos a mesma ideia. Eu estou dizendo, olha, eu tenho uma integral, essa integral vale um número. E a única maneira que a gente tem de resolver isso aí é na situação em que a gente consegue ter uma função que a gente sabe que é constante no intervalo. Por que isso? Que é a solução que a gente chama trivial. Por causa do seguinte, olha para essa expressão aqui. Essa expressão que eu estava perguntando. Qual a função que integrada no intervalo de 0 a 5 dá 25? Se eu partir do pressuposto que minha função f é uma constante no intervalo, eu posso tirá-la para fora da integral. E daí essa integral é trivial. A integral de 0 a 5 dx é 5. Certo? Então eu fico que 5 vezes f é 25, consequentemente
a função que eu estou procurando, que é uma constante, não depende de x, é simplesmente a função f de x igual a 5, tá certo? Mas, e agora eu quero que vocês notem, isso é muito importante. Eu tenho o intervalo, eu quero a função constante lá dentro desse intervalo. Daí essa equação, que é uma equação chamada equação integral, diferente da equação algébrica e da equação diferencial, ela tem daí uma solução trivial, tá certo? Como é que isso se traduz na lei de Gauss, tá certo? Na lei de Gauss se traduz pelo seguinte, olha, eu tenho uma integral, eu quero determinar quem que é o campo que integrado nessa superfície dá esse número fixo aqui, que é o valor de uma carga que você tem, tá certo? Bom, se a gente usar essa analogia com o caso unidimensional, o que, que você precisa fazer? Você precisa escolher uma gaussiana, certo? Porque no caso da reta, os extremos do intervalo são os dois pontos. Lá no meu caso era o ponto 0 e o ponto 5. Aqui nessa integral, os extremos, né, são os pontos da superfície. Então você precisa escolher uma gaussiana, mas garantir que o módulo do campo elétrico, ou seja, o valor dele é constante, porque se ele for constante, ele tem o mesmo valor em qualquer ponto da superfície, você pode tirar ele para fora da integral. Mas lembra que isso aqui é um produto escalar, existe um ângulo entre o e a área, certo? O vetor que determina o normal da área. Então você não apenas precisa escolher uma gaussiana sobre qual o módulo do vetor campo elétrico é constante, como você precisa escolher uma gaussiana de tal maneira que o vetor normal dessa superfície e o vetor campo elétrico sejam vetores colineares, sempre, né? Ou seja, ou eles estão apontando no mesmo sentido, eles sempre apontam na mesma direção, mas eles estão apontando no mesmo sentido, ou seja, o θ é igual a zero, ou eles apontam em sentidos contrários, no caso, θ é igual a π. Ou seja, se eu garantir que o módulo D é constante e ele e a normal são sempre vetores colineares, aí eu posso simplesmente tirar isso para fora e daí eu fico um problema trivial. Então, o que eu estou dizendo para vocês em outras palavras? Ou seja, a gente precisa saber de antemão como é que é a forma das linhas de campo. Então, a lei de Gauss ela nos ajuda a calcular campo elétrico de uma maneira bastante simples, só que o preço que a gente paga é que a gente não precisa saber o valor do campo elétrico, a gente precisa saber a forma dele, como é que as linhas de campo estão distribuídas no espaço. Porque se a gente sabe como as linhas de campo estão distribuídas no espaço, a gente consegue escolher uma gaussiana de tal maneira que essa integral se torna uma conta trivial de fazer, tá certo? Como eu mostrei para vocês lá atrás que a lei de Gauss se aplica a qualquer superfície gaussiana, independe do formato da superfície gaussiana, desde que dentro, né, do volume que essa superfície delimita, a carga esteja lá dentro, tá certo? Basicamente o que eu estou dizendo é que, bom, então pode ser, existem situações que não são muitas, que tem certas simetrias, que eu consigo achar uma gaussiana de tal maneira que a carga esteja lá dentro e também de tal maneira que não apenas o E tem um valor constante sobre a gaussiana, né, como tem essa questão aqui da colinearidade. Ou seja, uma vez que a gaussiana é minha, eu escolho ela do jeito que eu quiser, mas eu tenho que escolher de uma maneira inteligente para conseguir fazer conta. E eu vou dar um exemplo que eu já mostrei para vocês, mas eu não falei desse jeito, eu expliquei de uma maneira diferente, que é o exemplo do Maxwell, né? Por que o Maxwell pegou uma esfera? Bom, vamos supor que a gente não saiba o valor do campo elétrico de uma carga pontual. Vamos dizer que eu estou procurando isso. Mas eu sei que existe uma lei de Gauss, tá certo? Então, você escolhe. Por que você escolhe uma esfera? Porque você sabe que na superfície da esfera, embora você não saiba se o campo cai com quadrado de distância, com qualquer potência de distância, é óbvio que a gente sabe isso, mas vamos supor que eu não sei, eu não tenho essa informação, só sei que ele cai com a distância de alguma maneira. Eu sei então que ele vai ter o mesmo valor sobre essa superfície. E eu também sei que as linhas de campo são radiais. Então eu tenho duas informações. Eu tenho a informação que a uma distância da carga, né, ele tem sempre um valor, ou seja, ele depende só da distância. Então todos os pontos da esfera estão à mesma distância daquela carga. E eu sei que ele é radial. Então eu consigo escolher uma gaussiana de tal maneira que, né, isso aqui simplesmente se torne
né? Como isso aqui vale 1, isso aqui o ângulo, a gente sabe, é 0, isso aqui se torna essa expressão. Como isso aqui é uma constante, né, eu posso tirar isso da integral, e daí sobra que a única integral que eu tenho que fazer é calcular a área da superfície de uma esfera de raio R. Só que a gente sabe que a área da superfície de uma esfera de raio R é 4πr². E quando eu passo isso para cá dividindo, eu chego finalmente que o campo elétrico vale 1 sobre 4πε0 Q sobre R². Ou seja, vocês veem, isso aqui é um caso trivial que a gente sabia já, né? A gente já conhece o valor do campo elétrico. Mas vamos supor que você chegue uma pessoa que nunca tenha ouvido falar de campo elétrico, mas que saiba fazer contas, saiba bastante matemática, e fala, olha, eu tenho o seguinte, eu tenho que resolver essa integral sobre uma superfície, essa superfície é uma esfera, tá certo? E o que eu posso te dizer são duas coisas, que esse vetor ele é sempre perpendicular à superfície da esfera, né? Da mesma maneira que o vetor normal, e que ele tem um valor constante sobre a superfície da esfera, tá certo? Fala qual que é o E que satisfaz essa equação aqui. A pessoa, sem saber o que é campo elétrico, só tendo a informação da direção do vetor e da constância da intensidade do vetor sobre a superfície, ele chegaria nesse resultado. Então vocês veem que, uma vez que eu sei a simetria do campo elétrico, eu consigo, né, resolver achar o valor do campo elétrico usando a lei de Gauss. O que vocês vão ver nos próximos vídeos, que foram gravados por professores dessa disciplina, são situações em que eu tenho uma ideia de como deve ser a forma do campo elétrico, daí eu consigo usar a lei de Gauss para achar o valor do campo de maneira bastante simples, tá certo? Bom, pessoal, com isso eu espero que vocês tenham entendido qual que é a filosofia por trás da lei de Gauss, e gostaria de dizer para vocês também que, né, embora você esteja olhando para essa expressão e falando, não, mas se dá para usar a lei de Gauss para alguns poucos casos, por que que os físicos insistem tanto, né, em usar essa lei de Gauss? É porque, na verdade, na física, quando você vai para o eletromagnetismo num nível um pouco mais aprofundado e mais avançado, você tem uma outra maneira de escrever a lei de Gauss, que é basicamente mapeá-la numa equação diferencial que a gente sabe resolver, né, usando o teorema de Gauss-Ostragradsky. E na verdade, quando a gente quer calcular campos elétricos em situações bem mais complexas, tá certo? Em problemas mais avançados, a gente usa sempre a lei de Gauss. Só que não nessa forma que vocês estão vendo, mas numa forma que a gente chama forma diferencial, que os físicos também chamam de primeira equação de Maxwell, tá certo? Mas é só isso que eu gostaria de contar para vocês. Espero que vocês tenham pelo menos tido uma ideia de como funcionam essas coisas e que vocês consigam usar a lei de Gauss, né, para resolver os problemas que vão ser colocados agora para vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço, até mais.